Olá, meu nome é Matheus e hoje eu vou fazer aqui uma análise mesmo. Eu vou fazer uma conversa, entende? Eu tô olhando para mim aqui na câmera do OBS e eu quero fazer literalmente uma conversa mesmo sobre o que aconteceu, né, com o então Padre Zezinho, que se decidiu recentemente se afastar das mídias sociais. E eu não vou ter como ler muitas coisas, né, fazer uma análise muito precisa do que acontece, né, porque, hoje meu óculos ontem, na verdade, meu óculos quebrou e deixa eu ver aqui, e eu não tenho como ler, como fazer leituras, como fazer algumas, eh, precisões teóricas do que aconteceu, né, mas vamos conversar aqui, basicamente, de maneira amigável, do que tem acontecido, né, com a intercessão sempre da Virgem Maria, para que sejamos precisos nas nossas ponderações, né. Espero que o áudio esteja bom. Eu tô vendo que no OBS que tá meio deve estar meio alto, né, deixa eu abaixar um pouco, porque eu tô usando somente o AirPods, né, que eu não o outro microfone que eu tenho ficou no meu antigo mosteiro, né, mas vamos conversar assim. Quem conhece a história do Padre Zezinho, eu acho que todo mundo conhece o Padre Zezinho, ele é um dos precursores daquilo que a gente conhece como um padre cantor. Diferente do que muita gente acredita, né, até eu acreditava isso há algum tempo, não é algo comum dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Das outras igrejas eu já não sei, né, ainda mais as protestantes, com certeza é algo mais comum, mas na Igreja Católica Apostólica Romana não é tão comum. Isso aconteceu por volta da década de 60, após o Concílio Vaticano II, quando a igreja estendeu por meio do Conselho Ecumênico, as atribuições tanto do clero quanto do leigo. O leigo, antes do Concílio Vaticano II, ele tinha 3 posições na igreja: sentado, em pé e de joelhos, né. O primeiro, o primeiro tema da campanha da paternidade foi em 1962, salvo engano, foi: "Lembre-se, você também é igreja". Então essa lógica de estender a igreja, estender o ministério para mais atribuições, tanto do leigo, por meio de pastorais, por meio de comunidades, movimentos. Lá onde eu presidi, onde eu morava, né, no mosteiro antigo, tinha comunidade de presença, tinha comunidade de leigos que faziam um trabalho de evangelização muito bonito. E também estendeu também para os padres, estendeu, para mais padres, e o padre Zezinho, na década de 60, salvo engano, em 1967, ele começou e foi o pioneiro na evangelização por meio da música no Brasil. Antes do padre Marcelo Rossi, antes do padre Reginaldo Manzotti, o padre Zezinho começou com esse carisma mesmo, né, dos derronianos, de proferir a mensagem evangélica, a mensagem da Bíblia, por meio da música. Vieram as grandes canções, grandes músicas, como a Oração das Famílias. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Uma linda música, proferida no Brasil inteiro, por assim dizer, e foi tema de rádios por muitos anos. Dava 6 horas da manhã, começava aquela música. Então, nos rádios, ainda mais no interior, onde eu morava, aqui em Goiás, ele começou a proferir e preconizar, o evangelho por meio da música. Uma das músicas também mais famosas dele, uma das que eu amo muito, é Um Certo Galileu. Eu não posso reproduzir aqui por conta de direitos autorais, mas Um Certo Galileu é uma música belíssima, né. Eu não vou saber o verso dela aqui em específico, mas ele conta de um certo Galileu que, né, que por sonhar de um mundo melhor, de um mundo com mais igualitário, mais amoroso entre os irmãos, sofreu, né, as perseguições que ele sofreu. Uma das músicas também famosas do Padre Zezinho é Orar Costuma Fazer Bem. Por sinal, uma das músicas mais usadas pelo padre Alex Nogueira, eu não sei mais, porque eu não acompanho mais, mas na época eu recebia todos os dias uma mensagem de manhã, por volta das 6 horas da manhã, do meu antigo pároco, na minha cidade onde eu fui criado e cresci, a música Orar Costuma Fazer Bem. Orar costuma fazer bem.
Quem se entrega à oração tem muita coisa a dizer, né. É uma música muito bonita, umas melodias muito bonitas. E não são melodias como hoje a gente conhece, proferida pela indústria cultural, mas realmente de reflexão e de anúncio da boa nova. Dando certo Galileu, Vocação, né, uma grande música do Padre Zezinho, que inclusive foi tema de um post meu no ontem foi domingo, né, por conta dos padres, e estamos na semana, do mês vocacional de agosto, proferida também para os padres, pelos sacerdotes e ministros ordenados, tanto diácono como bispo. Fiz um post ontem na presença do uma foto que eu tirei em 2025 com Jean Paul Hansen, né, que ele é secretário da CNBB, das campanhas da CNBB, e do Dom Joaquim Carlos, OSB, da Ordem de São Bento, do Mosteiro de Mineiros, do Priorado de Mineiros, não é Badia, do Priorado de Mineiros, da Badia do Kansas. Então eu tirei essa foto, postei e agradeci aos padres que nos levam mais perto de Deus. Então o padre Zezinho, ele foi muito importante para isso. Padre Marcelo Rossi veio por meio do Padre Zezinho, Padre Reginaldo Manzotti, Padre Joãozinho, que também é do Sagrado Coração de Jesus, dos Derronianos, da mesma congregação do Padre Zezinho. Então, essa lógica de vamos levar Deus por meio da música, por meio da arte, veio com o Padre Zezinho. Mas já existia isso antes? Sim, existia, mas não com sacerdotes. Conversei com pessoas da Itália, porque da congregação antiga que eu vivia, era uma congregação da Itália, né? Então, na Itália, quem é o padre? Eu perguntei para a irmã Chiara, qual que é o padre mais famoso, assim, da sua cidade? Tipo, o padre Marcelo Rossi, assim, da Itália. Não. Ela respondeu, não. Lá, padre é padre, leigo é leigo, cantor é cantor, sacerdote é sacerdote, entendeu? Lá existe uma divisão ainda, porque não é algo comum. Isso é comum no Brasil, na América Latina. Então, esse viés de, vamos cantar e levar a Deus é algo do Brasil, por sinal também da América Latina. Então, assim, o que que aconteceu com o compadre Zezinho? Ele tem uma posição de muita defesa do DSI, que é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que, por sinal, é novo, né, por assim dizer, porque ele foi referendado na Rerum Novarum do Papa Leão XIII, né? Foi melhorado pelo Papa João Paulo II, né? Então, assim, é algo recente. A doutrina social da igreja, a igreja vê a necessidade social de trabalhar, é também uma questão nova, entende? Então ele defende muito a doutrina social da igreja. E muita gente poxa, o padre tá falando de justiça social, entendeu? E quem fala de justiça social? Bem, você pode perceber muito bem qual que é o lado político que fala de justiça social, de defesa dos marginalizados, defesa dos pobres, como bem o Papa Francisco falou na Evangelii Gaudium de 2013. Mas quem fala disso? Entende? Aí já toma um lado. Não, o Padre Zezinho é desse lado, entendeu? Tá, não, desse lado, na verdade. Entendeu? Então, essa visão, assim, do padre Zezinho como um padre, eu vou falar, né, não tem como esconder isso, mas um padre de esquerda, eh, cria um ímpeto em muitas pessoas da direita, porque não vi nenhuma pessoa da esquerda social atacando o padre Zezinho. Você vê pessoas da direita atacando o padre Zezinho. Eu tô atribuindo aqui crimes a qualquer uma das pessoas? Não. Mas você vê. Se você vê alguma pessoa da esquerda atacando o Pazezinho, eu acho muito difícil. Porque o viés de confirmação da pessoa da direita, ela é mais forte do que a pessoa da esquerda. Então, da esquerda, porra, a gente parte muito daquilo que Nicolau de Cusa falou da douta ignorância. E também foi usado por Lacan posteriormente e a psicanálise inteira. A douta ignorância é: eu sou ignorante. Eu parto do ponto zero, da ignorância do ponto zero e vou rumo ao conhecimento, seja lá onde o conhecimento vai levar. Eu vou pesquisando, vou lendo, vou atribuindo aqui. Então, a gente parte da douta ignorância. Agora, as pessoas com viés de confirmação, eu tô certo, que eu tô certo e acabou, entendeu? Eu sou dono da verdade. Então, aí, os donos da verdade começam a atacar de todos os lados. E isso não tem como fugir, porque
Uma frase atribuída a Voltaire, e a gente não pode falar que é de Voltaire. Ele fala: "Posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas lutarei até o fim pelo direito de você dizê-las". Entende? Então, isso atribuído por Voltaire, e a gente não vê tanto assim em alguns lados da política nacional. Porque, embora eu não concorde com o que você fale, eu vou defender até a morte o dia que você não dizer aquilo que eu não concordo. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso porque a igreja católica não foi feita por pessoas que concordam. Ou vocês acham que, por exemplo, São Francisco de Assis era 100% concordante com o que Santo Agostinho escreveu alguns séculos atrás, você acha? Não, a gente não concorda, mas a gente respeita. Vê, não, isso aqui eu posso atribuir isso aqui não posso, isso aqui tal. E a gente vai construindo conhecimento. O que for bom, vocês leem. O que for ruim, vocês rejeitam. Não atacam, mas rejeitam. Não, isso aqui não serve pra mim. Mas as pessoas hoje querem fazer o quê? Que cada uma pessoa seja uma extensão de si mesma na igreja, seja uma extensão de si mesma no sacerdócio, e a gente fecha a possibilidade da discordância. Isso é muito sério, isso é muito grave. No mosteiro no qual eu vivia, não vou citar aqui qual nem quem falava isso, falavam: "Não, Mateus, o irmão Mateus, ele é TL, mas nós vamos converter ele, se não conseguir, nós vamos expulsar ele", entende? Falaram isso pra mim, onde eu estou. Então, assim, há um viés na igreja hoje de um caminho certo que é se seguir. Só existe um caminho, a verdade e a vida. Esse caminho foi o que Jesus ensinou? Entende? Não, mas a igreja falou, o cardeal Ratzinger, né, falou que a teologia da libertação é um problema. Sim, beleza. O que que fizeram da teologia da libertação? Corrigiram. Ela não foi excluída totalmente. Ah, mas o Papa João Paulo II isso da teologia da libertação. Sim. Sabe o que que ele também fez? Falou. A teologia da libertação é muito importante e tem muitos frutos. Porque o que se tem uma noção, e aqui é importante falar, é que há uma crença que a esquerda política e a teologia da libertação, por assim dizer, o lado da teologia da libertação, todos os lados da esquerda são lados monolíticos. São lados que só tem um lado, assim. E como se todas as pessoas da esquerda e da teologia da libertação concordassem entre si e tão rumo a, sei lá, demonizar a igreja, tá ligado? Tem gente que fala assim: "Nossa, mas teve uma missa afro não sei na onde". É liturgia lá no Brasil inteiro, a gente tem no Brasil inteiro, se lá no Cafundó fizeram a missa afro, não sei o quê, problema meu, entendeu? Não, cara, fazem missa sertaneja todo dia lá na cidade que eu toda semana na cidade que eu morava anteriormente, missa sertaneja. Isso é missa? Não. Isso é litúrgico? Hum. Isso é TL? Entendeu? A TL é o quê? E aqui eu vou explicar pra você. Me perguntaram os vocacionados do mosteiro anterior que eu morava. Perguntaram assim: "Nossa, Matheus, você é TL, por que que você é assim, não sei o quê". O que que é TL pra você? Aí eu tive que explicar, né. Olha, a teologia da libertação é uma teologia proferida pelos povos ameríndios buscando a libertação das opressões e das violências ocorrentes pelos povos ameríndios, tanto indígenas quanto mulheres, negros, etc. E não é uma teologia monolítica, é uma teologia pluralista, entende? Tanto que existe a teologia da libertação, são teologias da libertação. Tem a teologia negra, a teologia da mulher, a teologia feminista, a teologia disso, a teologia daqui, a teologia daqui, a teologia daquilo, tem a teologia, sei lá, Catarina, tem várias teologias. Por quê? O que que é uma teologia? A, 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 a fé, ela é uma, entendeu? A Bíblia, ela é uma. A teologia é a leitura dessa fé, a leitura da Bíblia por meio de quem lê. Porque não existe, e assim, os positivistas falaram muito bem, não existe ciência que seja sem viés e não existe leitura da Bíblia sem teologia. A partir do momento que você lê, por exemplo, assim, olha só, como está escrito em Mateus 25.
O final de Mateus 25. Senhor, mas quando que demos a você de comer, quando demos a você de beber, quando te vestimos, quando te recebemos? Nós não lembramos disso. Em Mateus 25, você lê isso aí. Quando fizeres uma, qualquer uma dessas coisas a um destes pequeninos, foi a mim que fizeste. Mas, assim, tá na escritura, Mateus 25, a um desses pequeninos. Quem são esses pequeninos? Aí está a teologia. Aí entra a teologia. A leitura dos pequeninos. Para, para quem é da teologia da libertação, lê-se pobre, o marginalizado, aquilo que o Papa Francisco falou na Evangelho Gaudium 2013 como periferias existenciais. Periferias da existência humana excluídas e violentadas pela exclusão do homem pelo homem. Entende? Então, quem são os pequeninos? É isso. Aí vai uma pessoa bilionária, entendeu? Ela vai ler que lê, quem são esses pequeninos? Ah, então são meus funcionários, ganham 10 mil, são meus funcionários. Entende? Porque cada leitura, ela profere uma visão sua daquilo que está ali escrito. Entende? Então, tudo é teologia. Tudo é também política. Aristóteles falou há alguns séculos já, inclusive eu falei aqui para uma amiga minha, que não existe separação da, da política da religião. Por quê? O homem em si só, ele é um ser político. Ser político, ser um homem político, meu óculos quebrou. Eu vou lá na ótica que eu fui, exigir o meu direito de reparação, porque não está em garantia. Isso é um ato político. Porque é um ato que eu exijo, por meio do meu direito, que é um direito político, que o meu bem seja resguardado, porque eu paguei. Eu fiz política pagando e comprando aquele objeto. Então, política é a arte de conscientizar ideias. Eu tenho uma ideia anterior, você tem uma ideia posterior, a gente chega num consenso. É isso que a gente fala na ciência de eu tenho a tese, você a antitese, e a gente chega na síntese. Entende? Então, esse é o viés da política. O homem, ele é um ser político. Separar a religiosidade da política é separar o H do O2 e querer que saia água. Entende? Então, separar o homem da política é impossível. Mas as pessoas, tudo é política aqui, tudo é política partidária estatal. Não. A relação humana é política social. A política estatal, a política governamental, a política no âmbito do Estado é outra coisa totalmente diferente. Que também é política por si só. Mas são outras coisas. As pessoas ligam assim, as pessoas simplificam muito das coisas porque tem um QI baixo. Entendeu? Quem simplifica muita coisa é porque tem um QI baixo. Não consegue ver a complexidade da relação humana. A pessoa vê e olha para isso aqui e vê um celular. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento vê um iPhone. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento vê que é um 14. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento vê que ele é feito de circuitos, que ele é feito de energia, que ele é feito de bateria, que ele é feito de um monte de coisa. Tem, igual a vida. Se você vê isso aqui só na sua essência, só na sua. Na essência não, só na sua matéria, é um conhecimento. Você vê ele no seu viés social, que é sei lá, com caráter social, como diz Jean Baudrillard, em Simulações e Simulacro, que entrega um viés social de riqueza, de poder, de posse, né? Então você tem um conhecimento um pouco a mais. Agora, se você tem um conhecimento de toda a sua engenharia, que aqui é feita de circuitos, de tudo, entendeu? Eu não sou hard, né? Eu sou programador. Mas aqui, tendo esse celular aqui, para fazer isso aqui é Swift. Swift UI, né? Que é a linguagem de programação da Apple. Que eu também estudei e programo, mas enfim. Então, quanto mais você reduz aquele objeto na qual você observa, quanto mais simples você torna esse objeto na qual você observa, mais longe da verdade você está e mais distante do conhecimento você está. Ah, mas é um objeto simples. Eu preciso entender o que ele é. Preciso estudar o que ele é. Eu preciso saber o que esse objeto me apresenta, o que ele é. Aí sim você começa a elevar e partir da douta ignorância. Eu não conheço.
Por exemplo, assim, se for falar assim, nossa, deixa eu pegar essa aqui, uma Apple Pencil, entendeu? Apple Pencil. Eu sei que ela existe, entende? Eu não sei como ela é feita, mas eu quero conhecer essa caneta. A partir do momento que eu vou e começo a pesquisar, a entender, tal, eu parto da ignorância que eu não entendo o que é esse objeto, e vou partir do conhecimento. Eu sei lá onde eu vou chegar, entende? Então é isso um pouco que falta nas pessoas, um pensamento complexo. Isso não vem da muita gente vai falar: "Nossa, mas isso vem da escola", isso vem da escola, não, isso vem dos pais. Quando você vem para o seu filho, por exemplo: "Nossa, olha aqui é ganhei de presente, um gatinho". Aí você fala para o seu filho: "É, um gatinho, tá". Fechou ali. "Nossa, mas que cor é esse gatinho? O que que ele tem aqui? Pra que que ele serve?". Aí você instiga a investigação da criança. A gente aprende muito em pedagogia. Instigar a investigação da criança, o questionamento da criança sobre o mundo que está à volta dela. Enfim, eu falei aqui muitas coisas, eu vou deixar as fontes de tudo que eu falei na descrição desse vídeo. Se você tem alguma dúvida do que eu falei, me mande um e-mail, porque: "Olha, eu não entendi isso, quero entender melhor isso, quero entender melhor", eu não sei se eu citei, não citei Camus, mas se eu tivesse citado Camus, se eu tivesse citado o mito de Sísifo de Camus, a primeira página do mito de Sísifo, que fala sobre como única questão realmente importante da filosofia a ser debatida. Se eu tivesse falado isso, eu não quero entender esse argumento aqui, tal, no meio do vídeo tal, disso aqui, disso aqui, disso aqui, eu vou responder o e-mail, vou pesquisar, falar assim, nossa, isso aqui é assim, assado, 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 na minha visão. Como é a sua visão a partir do seu conhecimento? Eu não. Lembre-se, gente, influenciador é a pior raça da face da Terra. Por quê? Ele influencia pessoas. E pessoas que são influenciadas, são influenciáveis, não são dignas de confiança. A gente não tem que confiar em pessoas que são influenciáveis. Não. A gente tem que ver o problema, pensar sobre o problema, analisar aquele problema e tomar nossas conclusões sobre ele. Que a conclusão de um nunca será a mesma do outro. Entendeu? Eu acho que eu dei uma volta aqui muito grande e não falei muito bem do Padre Zezinho, né? Eh, Mas eu falei, realmente, eu respondi por que que isso acontece, né. Não é por conta das opiniões dele, que por sinal eu não conheço todas elas, mas por conta da falta de diálogo, de permissibilidade de aceitar opções, opiniões que sejam divergentes, opiniões que sejam diferentes num contexto eclesial, no contexto social, e tantos outros contextos, entende. Então o Paz não vai voltar atrás disso. Quando eu fazia acompanhamento com derronianos, com o Sagrado Coração de Jesus, que são os padres Terron, ele já estava, internado numa casa em Minas Gerais, já estava muito doente, isso foi alguns anos atrás. Hoje ele está muito idoso também, adoentado, e cansado, cara. A gente não vira padre, eu não virei ainda, mas se um dia ser, a gente não vira padre pra ficar ouvindo leigo chamar a gente de câncer da igreja, entendeu? Então há um perigo muito sério nisso, e há um perigo muito sério na igreja hoje, por não aceitar a diferença. Nesse vídeo aqui muita gente vai me xingar, eu tenho certeza disso, porque não aceitam a diferença. Eles fecham o seu conhecimento, o seu viés e só aceito aquilo que coça a costa deles, entendeu? "Ah, mas eu só aceito o que muita gente já falou pra mim, o que o padre tal lá de Cuiabá fala", entendeu? Tudo que é contra o que o padre lá de Cuiabá falou, eu tô contra também, tá ligado? "Ah, eu só aceito o que o padre carequinha que usa hábito carmelita fala", entendeu? Eu só aceito o que ele fala, tá ligado? Aí você fecha o diálogo, né, você só aceita o que o o o bispo não sei o quê, daqui de Goiás fala, né. Que, eh música coreana é coisa do diabo, entendeu. Só aceito isso, entendeu. Cara, você espero muito bem que você se converta, né, aceite que nem Paulo, nem São Pedro concordava entre si, eles por sinal debatiam muito entre si, mas nunca com ataque.
nunca com ataque. Sempre com teologia, sempre com respeito, sempre com muita gratidão, sempre com muito respeito e muita caridade. Porque 3 coisas são importantes: a fé, a esperança e a caridade. E a mais importante delas é a caridade. Eu falei isso por mim? Ou tá escrito, né? Mas enfim, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Bons são vocês. Forte abraço. Meu Deus, meu mouse tá por funcionar. Espera, aí voltou. Tchau.